Bom dia, Daniel. Gente, olha, essa segunda unidade, essa terceira, terceiro bimestre, né? Nós vamos ver, nós vamos ver a parte de fenômeno magnético, depois indução magnética, tá? Força magnética, tudo relacionado com magnetismo. Depois ondas eletromagnéticas, teoria da relatividade e fundamentos de física quântica, beleza? Eu achei muito bom a maneira com que a gente lidou no semestre passado, terminando o curso um mês antes do programado. Eu achei que funcionou. Bom dia, Igor. Eu achei que funcionou legal, tá? E vou fazer a mesma coisa esse bimestre. Esses dois bimestres eu vou facilitar as coisas mais para vocês. A vida de vocês vai ser mais fácil. Eu vou dizer como vai ser mais fácil. As exigências de atividades que eu vou dar para vocês, eu vou dar atividade a da aula, tá certo? Ou seja, o que eu escrevi aqui, e tirar o print e botar no grupo, você deve mandar para o Classroom. Então, assistir a aula. Tá? Então, isso daí é fato consumado. Então, quer dizer, não toma tempo de vocês trabalharem ou tiverem qualquer outro problema, tá? Mas vocês a qualquer momento podem tirar dúvida comigo. A outra atividade é a atividade fácil também, uma atividade que não toma muito tempo, que é vocês enviarem questões para mim, para eu montar um grupo de questões, uma vez que o livro é bastante raso e, como eu já comentei com vocês, o livro tem um monte de incongruências, um monte de questões erradas mesmo, erradas. Então, mas de qualquer forma, tá, eu já disponibilizei aqui no blog, tá? Para quem não tem livro, beleza? Desculpa, minha voz tá rouca, tá? Mas vai ter que ser com a voz rouca assim mesmo, beleza? Então, antes de começar a aula de hoje, ainda vou falar mais outras coisas com vocês. Seguinte, veja, a gente está com quantos alunos? Estamos com 30 alunos. Nós estamos com 30 alunos e devíamos estar com 40 vezes 3, daria 120 alunos. 120. 120 alunos, não é isso? Esses 120 alunos não vão passar porque não querem. Vou dizer por quê, tá? Porque o que eu vou exigir, principalmente e eu vou deixar gravado, vou botar mensagem lá para eles assistirem esse aviso do início da aula. Eles não vão passar porque não querem. Eu vou dizer por quê. O que eu estou pedindo, o que eu estou solicitando a gentileza a vocês é assistir a aula, anotar o que foi feito no caderno, na aula. Caso você tire dúvida, formule uma questão, etc. e tal, você tem ponto de participação na aula. Lógico que você não vai fazer uma pergunta só para ter ponto, mas dúvidas, né? Porque eu gosto muito que aluno participe da aula, vocês sabem disso. Porém, você fazendo a atividade, você já ganha 10 pontos, vale 10 pontos. E a prova bimestral vale 10 pontos. Né? O que aconteceu nos bimestres passados, tá? De quem não passou de ano?
A pessoa conseguiu não passar de ano, né? Eu digo, conseguiu não passar de ano. Por quê? Que ela conseguiu não passar de ano? Porque as atividades, é só colocar e tirar o print do caderno e mandar para cá, então a pessoa não quis fazer nem isso. E arrumar uma questão que seja pertinente ao assunto que a gente está vendo. Então, são essas duas coisas. E eu vou fazer uma prova, que vai valer como atividade também, mas dentro das questões que vocês forem enviando, que vai ser uma prova semelhante à prova que eu vou aplicar, que foi exatamente o que eu fiz no passado. Ou seja, os meninos que faltaram as aulas todas tiraram 8, 9, 10 na prova, sem saber de nada, obviamente. Ninguém aqui é ingênuo para achar que o aluno faltou todas as aulas e sabia todas as questões. Não. Se comunicaram, etc. e tal. Eu vou ver como é que eu resolvo isso, porque eu não acho isso correto. Mas, por exemplo, pelo menos tiveram que colocar a maneira de fazer o cálculo. Só que a maneira de fazer o cálculo, muitas vezes, era cópia. Então, o aluno que realmente acertou, que eu sei quem foi e tudo, que às vezes cometeu um erro ou nada, muitos copiaram de um, muitos copiaram de outro, finalizou que tiraram notas boas, mas não conseguiram passar, porque tiraram zero nas atividades. Então, não atingiram nota 6, né? Ficaram com, mesmo que tenham tirado 10 na prova, ficaram com nota, não atingiram. Então, eu quero fazer exatamente o contrário. Ou seja, quem assistir às aulas e mandar para mim o que for feito na aula, tá? Tirar dúvida e tal, pronto, aí fica com a participação lá em cima. Eu vou procurar fazer uma prova, porque eu vi que as questões que eu formulei foram as questões que os alunos tiveram dificuldade de encontrar na internet e não conseguiram responder. Acho que eu formulei e dei tempo suficiente para todos fazerem a prova. Desde meio-dia, eu abri a prova ao meio-dia, na realidade eu postei no grupo, no blog, ao meio-dia, mas para obedecer ao colégio, no Classroom, eu só postei às 2 horas da tarde, eu acho, 1 hora da tarde, não sei, foi 2 horas da tarde. Mas no Classroom eu deixei até a meia-noite, deixei até às 11h59 para finalizar a prova. Então, o aluno que trabalha, o aluno que tem os problemas, eu sei que todos têm problemas, tá? Não tem sentido eu estar com 35 alunos que devia estar com 120. Isso não tem sentido. Então, eu já conversei com a coordenação e vai ter dificuldade de passar, porque chega no final do ano, aí eu fico fazendo prova, eu vou ficar fazendo prova até janeiro. Meu trabalho é esse. Aí o aluno vai ficar, professor, você tem que me liberar. É impressionante, o aluno não assiste a aula o ano todinho, chega no final do ano, vocês não acreditam. O aluno exigindo, você tem que me liberar, porque eu vou viajar, tem que me liberar. Isso é em janeiro do próximo ano. Janeiro é férias, né? Então, é fevereiro do próximo ano, porque fica com pendência mesmo. E aí a gente fica fazendo prova, até ele passar de ano, né? Mas eu não acho justo ele não assistir às aulas, não fazer o mínimo, não enviar as questões, que já valeria 5 pontos, o envio de questões, que é só pesquisar na internet, não tem o que fazer, né? Então, e quem participar das aulas já está com 10. Você sabe muito bem que muitos já estão com 10. Muitos já vão estar passados, eu sei que vão acompanhar o curso até o final, eu sei que muitos daqui vão acompanhar o curso até o final, mesmo já estando passado na terceira unidade, porque vai tirar mais um 10 agora, eles já vão estar passados. Então, dos 30 alunos que estão assistindo, dos 40 alunos agora que estão assistindo a aula, eu acho que todos os 40 já vão estar passados
quando a gente terminar o terceiro bimestre. É uma preocupação a menos. Se você tiver que não estudar física, ou tiver que estudar outras matérias, ou tiver muito ocupado com alguma coisa, ou aconteceu algum acidente, ou aconteceu algum caso de doença e tudo, ou seja, você tem uma reserva para ter munição. Tá? Os outros não, os outros vão ficar até fevereiro do próximo ano naquela agonia. Quando chegar no final do ano, como eu estou prevendo, porque acho que esse ano vai ser parecido com o ano passado, uma vez que as aulas voltaram semipresencialmente, não dá para voltar todo mundo, eu vi as fotos de como é que estava lá no colégio, eu não posso voltar porque eu tive um problema de traumatismo craniano e estou cheio de coágulos que estão se desfazendo, eu estou tomando medicamento fortíssimo, e eu não posso tomar vacina. Então, quer dizer, eu sou o grupo do risco, do risco, do risco, do risco. Então, mas para muito aluno, se eu morrer, vai ser bom, né? Mas, de qualquer forma, vocês estão tranquilos, tá? Então, quem fizer. Então, basicamente, esse recado que eu queria dar antes de começar a aula, porque eu quero deixar registrado, todas as aulas da gente serão gravadas, e eu vou colocar lá no grupo, tá? E vou colocar um bilhete lá no grupo. Professor, na última unidade você poderia focar só em Enem? Jonathan, é o seguinte, eu vou focar, veja, por semana, amanhã mesmo já tem atividade para vocês mandarem para mim, tá? As questões. Me ajuda muito, certo? Por que me ajuda muito? Porque eu fico fazendo um trabalho que vocês querem que eu faça, certo? Em vez de ficar apenas vocês terminando o terceiro ano, vocês enviando as questões para mim, vocês fazendo a pesquisa, enviando as questões para mim, as questões que você tem dúvida, porque tem muito site com solução aí, mas tem muito site com solução errada. Eu não sei nem se foi aqui que eu fiz a discussão do zero elevado a zero. Foi aqui, foi o terceiro ano ou foi o segundo ano? Foi sobre zero elevado a zero, e teve uma pessoa, acho que foi até uma menina, não sei, que disse, não, mas existe, foi aqui mesmo, né? Pronto, Igor. Deixa eu mostrar um negócio que depois eu tava vendo por que zero elevado a zero tem que ser igual a um, e, e deixa eu vou mostrar aqui com vocês. Vocês sabem que uma função, uma função qualquer, cadê? Oxe, não está escrevendo. Oxe, oxe, não está escrevendo. Certinho, gente. Não está escrevendo aqui. Ah, meu Deus. Eu vou escrever no quadro do. Vou escrever aqui nesse quadro daqui mesmo. Aqui, você. Deixa eu. Vai dar problema logo hoje. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou abrir de novo esse aplicativo. Só um momento, tá, gente? Compartilhei o arquivo
da reunião. É isso aqui? Aí eu posso escrever aqui, é? E vocês estão vendo? Então, aqui, ó, veja o seguinte: você tem aqui uma função qualquer, f de x, tá? Vamos botar que seja x ao quadrado mais 4, tá? Existe uma coisa que a gente chama que é derivada. Isso aqui é uma função do segundo grau, certo? Uma função do segundo grau, eu vou botar mais 4x, tá? Aqui é a função do segundo grau, que vai ter as raízes zero, porque quando o x é zero, ele passa no zero. Aqui é f de x, aqui é x, né? E vai estar em 2, né? Porque aqui, se eu botar x em evidência, não em 4. Vai passar em 4 também, em 4. Tá? E a concavidade é para cima, tá? Porque vou botar o 4 aqui. Só para explicar para vocês, tá? Veja só, quando eu coloco x igual a zero, você, aqui com cavidade para cima, você tem uma certa inclinação. Tá? E você vai ter a inclinação que a gente chama de derivada, tá? Que é esse 2 vem aqui para frente, vai ficar 2x, e esse x desaparece. Tá? Aí, aqui você só acredita. Tá? Então, quando x é igual a zero, a minha inclinação é 4. Tá? Embora quando x é igual a zero, a minha inclinação é 4. Aqui eu estou vendo que a inclinação seria para baixo, não para. Seria para cima e não para baixo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, veja, quando existe uma regra de derivação, que eu pego o expoente, esse expoente passa aqui para cima, tá certo? E o expoente diminui uma casa, vai para x elevado a 1. Né? Então, esse x aqui ficou x elevado a zero, tá certo? X elevado a zero. Veja, quando eu tenho a função que eu quero que x seja igual a zero, eu vou ter 2 vezes zero mais 4, não é isso? Porque ó, aqui seria 2 vezes zero mais 4. Ora, para esse 4 ser 4, esse 4 veio de x elevado à potência zero, já que eu derivei. Tá? É isso que eu queria mostrar, que eu falei naquela época que daria um problema na derivação se zero elevado a zero não fosse igual a 1. Então, como zero elevado a zero é igual a 1, aqui dá zero e vai dar 4 vezes 1. Ou seja, isso aqui sendo 1, que é o neutro da multiplicação, você vai ter 4 vezes 1. O que era de se esperar, já que a derivada é 2x mais 4. Para x igual a zero, eu vou ter 0 mais 4, dá igual a 4. Então, eu tenho que ter 4. Tá? Então, aqui, eu estava querendo me lembrar como é que na derivação tinha que ser 0 elevado a zero igual a 1. Tá? Então, quer dizer, mesmo na internet, eu agradeço quem mandou o link aqui para mim, que eu não sabia fazer por aqui, não. Estou tentando ver se eu consigo abrir novamente aqui, ver se. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ver se eu risco. Parece que tá ruim, eu não estou conseguindo, depois eu vou resolver isso. Depois eu vou resolver isso. Ainda bem que as questões hoje são todas teóricas, tá? Mas isso aí é o que eu queria falar sobre a dificuldade de achar na internet as questões de maneira correta. Então, eu gostaria que vocês mandassem as questões para mim,
porque aí eu trabalho para vocês, certo? E a gente fica discutindo as questões dentro daquele negócio. Hoje mesmo, se der tempo, eu acho que vai dar tempo, porque a questão do livro é muito básico demais. Vou aqui pegar esse link de novo, porque acho que eu vou ter que usar essa tela aqui mesmo. Deixa eu colocar, deixa eu ver se eu limpar. Pronto. Eu posso escrever de novo, né? Beleza, tá bom. Eu vou usar essa tela por enquanto, porque o outro está dando problema. Beleza, gente? Então, eu queria saber se tem alguma dúvida quanto a os procedimentos da gente. É a aula. O que eu colocar na aula, eu vou dar o print, colocar lá, você coloca no seu caderno. A gente vai resolver algumas questões do livro para seguir o curso, mas na sexta-feira vocês vão pesquisar uma questão que seja referente ao assunto que a gente viu na semana e vão mandar para eu montar o material para vocês, tá? E são os tipos de questões que vão cair para vocês na prova. Quanto a passar de ano, eu estou com quantos alunos? 45. Aí eu solicito a quem for coordenador de turma que comunique aos outros alunos, porque vai chegar no final do ano conversando, dizendo, porque o professor não tem didática, porque a gente fala, ninguém entende nada. Aquela conversa sem fundamento nenhum, uma vez que eu até no meio da aula eu pergunto se está todo mundo entendendo ou não. Tá? E está tudo registrado, tá certo? Então, ele colocar no caderno que foi dado na aula, e se ele tirar 2 na prova, fica com 10 na atividade e 2 na prova das 6 de média. Então ele passa para quem quer só passar de ano, né? Eu às vezes fico meio frustrado vendo. Ontem eu vi uma entrevista, foram 6 horas de entrevista. Tá? Eu botei aqui para os meus filhos verem. Aqui, ó. Eu nem boto mais no grupo de vocês, não, porque o pessoal não gosta, mas foram 6 horas e 2 minutos de entrevista com esse cara aqui, que é do Space Today, e esse outro cara aqui, que é do Space Orbit, mostrando como é que a China está botando tudo quanto é satélite no espaço, como é que aquele cara da SpaceX está botando tudo quanto é a corrida espacial. O Elon outro agora Musk. teve um. Elon Não Musk é o sei, nome dele. Elon Musk do. Mas ele mostrou mais dois que estão na SpaceX. concorrência. SpaceX, é. E ele mostrou mais dois que estão numa concorrência ferrenha com eles, fora a NASA também, mas a NASA é do governo, né? Bem, mas tem mais gente. E a briga está feia, né? A briga está feia, mas a corrida tecnológica, eles estão 50 anos na nossa frente. 50 anos na nossa frente. Então é uma frustração muito grande eu ver que a gente está num nível de educação assim, muito lá atrás. Tá? Aí a gente pede o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, e eu estou aqui ó, com 40 e poucos alunos agora, 45 alunos aproximadamente, ou seja, para 120, vamos botar 50 alunos, para 120 daria são 70 alunos que não aparecem, só vão aparecer no final do ano. E pior, tem a proteção dos pais, é o que me deixa mais indignado. Eles apoiam o aluno não ter feito nada. E não tem essa história, estava trabalhando, não sei o quê. Não, não tem essa história, não. Eu vi a história do menino aí que não tinha nem energia em casa, não tinha internet, não tinha nada, passou em medicina numa federal dessa aí. Não tem, porque a aula está gravada, ele pode assistir a aula a hora que quiser, e o que ele vai botar no caderno é dado print e colocado no grupo. Quer dizer, só se você, olha, não faça nada e eu. Não tem nenhuma explicação. Não tem nenhuma explicação do aluno não passar, tá certo?
Bem, gente, então, dito isso, então, resumindo, a atividade é assistir a aula, botar no caderno, tirar foto e mandar para mim. Pegar as questões para eu preparar as questões para vocês, porque são muito melhores que as do livro, com certeza. Eu vou ver se eu discuto as do livro hoje com vocês. E, e a do livro tem muitos, o livro tem muitos conceitos errados. Hoje mesmo eu vou conferir com vocês muitos conceitos errados que estão no livro, tá bom, gente? Então, vamos abordar o assunto agora. O assunto ele começa bem simples, tá? Mas existe alguma parte que é, que é de conceitual, uma parte conceitual, que é muito importante, porque no magnetismo, embora esteja envolvido com a eletricidade, porque se transformou depois em eletromagnetismo, no início não se achava isso. No início se achava que existia eletricidade, que era por atrito e tal, o âmbar, daí vem a palavra elétron, tá certo? E existia o magnetismo, que era da magnetita, tá? Que é um óxido de ferro, do ferro mesmo. Não existia aço naquela época, porque o aço é feito de ferro. E, como o livro diz aqui, em várias ocasiões, que os ímãs atraem metais. Isso é um absurdo. Um absurdo. Um livro falar uma besteira dessa. Se você for na tabela periódica, praticamente todos os elementos da tabela periódica são metais. E os ímãs não atraem metais, tá? Os ímãs atraem materiais ferromagnéticos, que normalmente são feitos de magnetita, que é um ímã natural, tá certo? De cobalto, níquel ou ferro, ou conjunto desses, né? Por exemplo, quando você faz aço, que é ferro, acho que com carbono, não sei como é o procedimento de fazer aço, mas o aço tem ferro. Então, quer dizer, são compostos que possuem esses três materiais que são ferromagnéticos. Os ouro, prata, alumínio, não sei o quê. O ímã não prega, não. Você pode tentar, na esquadra de alumínio da sua casa, pode tentar botar o ímã lá para ver se. O ímã da geladeira, né? A geladeira é feita de aço, ferro, sei lá o que é. Então gruda. O ímã da geladeira gruda, mas não gruda no alumínio, não. Pode tentar. Não gruda do cobre. Então não é metal, não, tá? É níquel, ferro, o cobalto, ou ligas, ou a própria magnetita, que é Fe3O4, Fe3, é óxido de ferro, mas eu não. É peróxido de ferro, eu não sei exatamente não a composição química dele, não, tá? Depois eu vou ver aqui e passo para vocês. Fe3O4, é isso mesmo. Óxido de ferro. Pronto, está aqui. Pelo menos esse aqui eu estou concordando com o livro, tá? Então veja o seguinte, o que acontece com a diferença, aí vou pela diferença, tá? Aí com isso eu vou colocar para vocês, vou tirar o print e colocar lá no grupo, tá certo? Veja o seguinte, as diferenças. No ímã vai ter atração e repulsão, igual os elétrons e os prótons, né? Que tem atração e repulsão que a gente estudou no semestre passado. Só que existe uma diferença fundamental na questão do ímã, tá? Que é a seguinte, quando você pega aqui um elétron, tá certo? Você pega um elétron, ou você pega um próton, desculpa a letra aí, tá, gente? Porque eu não estou acostumado a isso aqui. Deixa eu ver se o shift faz com que fique reto, fica. Aí o que acontece? As linhas de força do campo elétrico é feito dessa forma, né? E você vê o seguinte, no campo elétrico existe o surgimento do campo elétrico, entendeu? Um ponto onde você inicia o campo elétrico. Ele está apontando para fora, caso seja uma carga positiva, e o campo elétrico está apontando para dentro, o vetor campo elétrico,
está apontando para dentro se a carga for negativa. E essas linhas do campo elétrico, que unem, por exemplo, se você juntar as linhas, a gente chama linhas de força, tá? Ou então as linhas do campo, tá? No caso do magnetismo, vai existir essas linhas, mas não são linhas de força. Por que, que não são linhas de força? Vocês conhecem o ímã, então vocês sabem, vocês já viram em algum lugar, tenho certeza absoluta. Vocês já viram que o ímã tem o polo norte, o polo sul, ainda mais porque vocês já ouviram falar de bússola. Não acredito que aqui alguém não tenha ouvido falar de bússola, tá? Só que essas linhas aqui que eu vou desenhar é uma orientação, mas não são linhas de força, tá? Veja, quando você pega a orientação, é essa daqui, ela sai externamente do Polo Norte e entra no Polo Sul, e internamente vai do Polo Sul para o Polo Norte, ou seja, é uma linha contínua, tá? Ela não tem começo, nem meio, nem fim, ela não tem nada, ela não tem, ela sai do Polo Norte e entra no Polo Sul, tá certo? E a gente vai representar pelo vetor B, tá? É uma grandeza vetorial. É uma grandeza vetorial, mas não indica força. Ainda mais porque, se você tiver um campo elétrico aqui, como a gente viu no semestre passado, e se eu largar uma partícula aqui, se ela for positiva, o que é que vai acontecer? Vai aparecer uma força elétrica, tá? Vai aparecer uma força elétrica, que vai ser a carga vezes o campo, não é isso? A força. Então, vai aparecer uma força elétrica, que é a carga vezes o campo. Tá? E a gente pode chamar essa carga de prova. Tá? No caso das linhas de um campo magnético, as linhas não são linhas de força, porque em algum momento elas vão voltar e entrar aqui. Tá? Elas não surgem em um canto e terminam em outro canto. Não, de jeito nenhum. Mas eu vou colocar aqui só para mostrar uma coisa. Não existe como eu botar uma carga de prova num campo magnético. Tá? Lembrando que essas linhas vêm para cá, tá? Essas linhas vêm para cá. Eu tenho que desenhar porque, tá? Essas linhas dão uma volta, tá? De alguma forma dá a volta aqui, tá? Ela não tem início como essas daqui, tá? Não tem início, tá? E não tem fim. Então, veja o seguinte, eu não tenho como colocar uma carga de prova aqui. O que eu poderia é botar um ímã. Se eu colocasse um ímã aqui, vê só, ela sai do polo norte e vai para o polo sul. Se eu boto uma bússola aqui, e a agulha da bússola, a gente bota a agulha da bússola assim, apontando para o polo norte, tá? Vê, a linha, ela vai se alinhar com a linha do campo magnético, tá? Então, vê, porque o norte atrai o sul e o norte repele o norte, tá? Então, se eu colocar o ímã aqui eu estou colocando o ímã aqui, então ela vai estar assim, ó, sempre tangenciando essa linha do campo magnético, tá? Então, veja, porque a parte de trás é o sul. É como se fosse uma bússola. Se eu pegasse uma pequena bússola e botasse aqui, e essa parte aqui é o norte, tá vendo? Então, ela vai sempre perpendicular, sempre tangencialmente à linha do campo magnético. Tá? Então, aqui é o norte, aqui é o sul. Tá? Então, se eu tenho a linha do campo magnético, eu tenho a tendência de falar linha de força. Veja que o que acontece. Se eu botar um ímã aqui, se eu botar um ímã aqui, aqui é o norte e aqui é o sul, né? O que vai acontecer? A tendência dessa bússola vai ser se alinhar com o campo. Vai existir uma força, mas vai ser uma força de torção.
Não vai ser uma força de atração. A soma desses dois vetores dá zero, tá? Então, esse ímã, o que vai acontecer com esse ímã? Esse ímã ele vai girar e vai se alinhar ao campo. Por isso que você usa a bússola para se orientar, porque ela fica alinhada com o campo magnético da Terra, tá certo? Beleza? Isso aqui eu não vou tirar print, não, porque eu vou deixar. Tem no livro, e eu estou dando só uma explanação. Agora eu queria saber como é que eu faço. Pronto, aqui. Beleza, então, agora veja, a gente tem a Terra. A Terra, ela tem um campo magnético e é o que protege a gente dos ventos solares, que são carregadas com partículas, com elétrons, com partículas alfa, que são dois prótons e dois nêutrons. Então, o que acontece? O que acontece é que aqui você tem o norte geográfico. Aqui é o norte geográfico. E aqui tem o sul geográfico da Terra. Tá? Ora, como a bússola aponta para o norte da bússola, vai apontar para o sul magnético, né? E o sul magnético não coincide com o norte geográfico, é 1.000 quilômetros de distância, tá? Está perto da Groenlândia, por aqui. Então, aqui é o sul magnético da Terra. Desculpa aí, gente, eu não sei como voltar. E aqui é o norte magnético da Terra, tá? Norte magnético. Aí a bússola, o norte e o sul, ela fica apontando. Mas nem sempre ela aponta, tá? Existem várias declinações. Por quê? Veja só. Se aqui é o sul magnético e aqui é o norte magnético, significa o quê? Significa que as linhas saem do norte, entram no sul, não é isso? Saem do norte, entram no sul. As linhas do campo magnético fazem isso, né? Você que está aqui em cima da Terra, você está aqui em cima da Terra, como você está em cima da Terra, você botar uma bússola aqui, ela vai apontar assim, de acordo com a linha do campo. Tá? Ela não vai apontar como se você estivesse dentro da Terra, tá certo? Só que essas linhas de força, essas linhas de campo magnético, falo sobre linhas de força, essas linhas de campo magnético, elas interagem com os elétrons, tá? Elas interagem com o elétron. A gente viu que a força que age sobre o elétron é a carga, a força é a carga vezes o campo elétrico. Essa fórmula não está completa, tá? Essa fórmula não está completa. Existe um complemento dessa fórmula que a gente vai ver no decorrer do curso da gente, tá certo? Que é o seguinte, que quando um elétron está se movimentando no campo magnético, ele vai estar sujeito a uma força que é perpendicular ao movimento dele. Tá? Então, eu vou somar mais uma parcela aqui devido ao campo magnético. Isso aqui não é assunto para agora, não. É só para vocês entenderem que a força elétrica, devido a uma carga elétrica dentro de um campo elétrico, essa carga pode estar estática, não tem problema nenhum. Tá? Mas se você tiver uma carga dentro de um campo magnético, ela tem que ter uma certa velocidade. Tá? Ela tem uma velocidade, e velocidade é uma grandeza vetorial. Você vê, a força é uma grandeza vetorial, o campo é uma grandeza vetorial, e a velocidade também é uma grandeza vetorial. E o vetor campo magnético também é uma grandeza vetorial. E eu vou ter que complementar aqui com o seno do ângulo, porque se a carga que tiver na mesma direção e sentido do campo, não vai existir força nenhuma, essa força vai ser zero. Tá? Ou seja, se o ângulo for zero, essa força for ser zero. E a força é máxima quando ela entra perpendicular ao campo, ou seja, quando a velocidade da carga for perpendicular ao campo, aí
ela tem a força máxima. Isso é importantíssimo, porque já que a força é uma força que não é alinhada ao campo, é uma força que é perpendicular tanto à velocidade, então vamos botar aqui a velocidade e vamos botar aqui o campo, tá? Essa força vai ser perpendicular às duas, ó. A gente vai falar no espaço tridimensional aqui. Se você colocar a velocidade aqui e multiplicar pelo vetor campo, o vetor força vai ser perpendicular aos dois, tá? E com isso causa uma força que a gente chama de força centrípeta. Então, veja, o que acontece? Quando os elétrons, o vento solar chega aqui, lá vem o vento solar, vou botar o vento solar por aqui, porque do outro lado não está dando para escrever. Quando você tem o vento solar vindo daqui cheio de partículas carregadas eletricamente, tanto partícula positiva como negativa, o que acontece? Está entrando de forma perpendicular. Então elas começam a girar aqui e ficam presas num tipo de cinturão que a gente chama cinturão de Van der Waals. Tá? Mas nos polos, os ventos solares que entram aqui existe como se fosse uma falha magnética na Terra. Tá? Então, ela penetra, ioniza o ar e cria aquelas auroras, tanto as boreais, que são do norte, como as auroras austrais, que são do sul. Tá? Eu gostaria muito de ver isso antes de morrer. Beleza? Então, eu vou passar para frente, vou resolver os exercícios com vocês. Agora, o exercício está aqui. Mas como esses exercícios são teóricos, não vai ter problema não. Tá? Então, eu queria discutir com vocês. Eu não estou conseguindo escrever aqui na página, não sei por quê, está tendo algum probleminha. Talvez eu tenha que instalar esse programa novamente. Tá? Que eu não estou conseguindo escrever aqui. Ela tá mexendo no. Não estou conseguindo escrever. Eu não sei o que que é. Bem, veja o seguinte. Aí você tem as questões propostas do livro, tá? Vocês têm o livro aí para ler, tá? Então você já sabe que o ímã tem dois polos. O ímã não atrai os metais, o ímã atrai os materiais ferromagnéticos, que na natureza você tem a magnetita, tem o ferro, o cobalto e o níquel, tá? Ela se orienta de acordo com o campo magnético da Terra e também tem a declinação magnética. O que é a declinação magnética? Deixa eu voltar lá. Cadê? E também tem a declinação magnética. O que é a declinação magnética? É o seguinte, você está com sua bússola bonitinha e tal, mas a Terra não é tudo homogênea não, tá? O que acontece? Você tem aqui, saindo do polo norte magnético, né? E entrando no polo sul magnético, que é o norte geográfico. Fica a 1.000 quilômetros de distância aproximadamente. Mas se você pegar uma bússola, aqui no Brasil não tem muito problema. Aqui está o Brasil, tá? Aqui é o Brasil. No Brasil não tem muito problema, não, porque essas linhas aqui ficam bem direitinho apontando para o norte, o sul magnético da Terra, né? O norte geográfico. Mas se você pegar países nórdicos por aqui, Inglaterra e tal, essa agulha, Noruega, pois não? a Noruega, por exemplo, país nórdico. Noruega, exatamente, onde você consegue ver a aurora boreal. O que acontece? A bússola, ela não aponta para o norte exatamente, não. A bússola vai tentar. Se você for para o Polo Norte mesmo, a bússola vai apontar para baixo, entendeu? Ela vai apontar para baixo. Você tem que botar ela de lado, porque ela vai apontar para baixo. Então, o que acontece? Aqui está a agulha da bússola, tá? Está a agulha da bússola. Mas quando ela chega perto do Polo Norte, a agulha da bússola faz uma inclinação assim, ela tem uma declinação, entendeu?
E aqui no meio, existe até uma carta, é porque eu tenho num livro. Deixa eu ver se eu encontro aqui na internet. É, vou botar aqui carta magnética da Terra. Porque, inclusive, esses campos magnéticos da Terra mudam de 1.000 em 1.000 anos. Tá? Em 17 milhões de anos, mudou 170 vezes. Então, é só fazer as contas. De 100 mil em 100 mil anos. Tá? Então, deixa eu ver aqui a imagem aqui da carta. Aqui, ó. Essa daqui ilustra bem. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Deixa eu ver se eu aumento aqui para mostrar para vocês, tá? Deixa eu redimensionar aqui, aumentar para 300. Vê só, vê no Brasil, se você botar uma bússola aqui no Brasil, ó as linhas do campo, como é que passam aqui no Brasil. Mas olha como é que tem uma distorção aqui, ela chega aponta ao contrário, tá? Isso é devido a vários motivos, tá? Porque, na realidade, a natureza do que está lá dentro, no núcleo da Terra, a teoria mais sólida é que o núcleo da Terra é líquido, é ionizado, ou seja, tem elétrons, os elétrons estão circulando e, com isso, gera o campo magnético. Mas aqui, quando você chega aqui em cima, no norte mesmo da Terra, por aqui, aqui tem a Groenlândia, tá? Então você vê que o norte é o sul magnético da Terra, mas é o norte geográfico, né? Você vê a bússola ela aponta para baixo. E eu não sei, aqui tá a latitude e tal. Aqui é o Equador e tudo, mas ela aponta para baixo, tá? Ela não aponta para o norte exatamente, não. Então, a bússola, embora os chineses usassem bem antes dos. Os portugueses nem usavam bússola para navegação, usavam o astrolabe, usavam outras coisas, tá? Ainda mais porque aqui ó, tem uma anomalia bem grande para você sair. Você sair de Portugal, a bússola está apontando norte para cá, mas você chega no Brasil, está apontando para cá. E aqui existe uma anomalia bem grande, né? Quando você vai chegando aqui perto do Brasil, tá? Então, aquilo que é ensinado nos livros não é o que acontece na prática, não. E é engraçado a inversão dos polos magnéticos, tá? De 100 mil em 100 mil anos, é invertido os polos magnéticos. Essas cartas magnéticas são atualizadas de 5 em 5 anos, porque muda, tá? A Terra está em constante mutação, tá? E não é por causa de mudança climática, não é por causa de nada, não. É porque muda mesmo, tá certo? Bem, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar, porque aqui é só uma introdução aqui básica, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, a maneira de você tornar o material já tem propensão magnética, o material é ferromagnético. A maneira de você tornar ele um ímã, você tem duas formas. Uma que a maioria dos meninos já sabe, né? Porque você tem, por exemplo, você tem um alto-falante, você tem um alto-falante, o alto-falante ele tem um ímã aqui, tá? Porque o alto-falante, isso aqui é um alto-falante, tá, gente? Ele normalmente tem um ímã aqui. Por que ele tem um ímã aqui? Porque ele tem um solenoide aqui dentro. Depois a gente vai estudar o que é um solenoide, tá? Um solenoide aqui dentro. Aí o que acontece? Você tem uma parte aqui de papelão e aqui você vai ter uma corrente elétrica que vai variar de acordo com a música, tá? E vai variar esse campo magnético. Variando esse campo magnético, ele vai ser atraído pelo ímã ou vai ser repelido pelo ímã, tá? Porque ele vai ficar invertendo a polaridade norte e sul eletricamente, tá? Ou seja, então a eletricidade influencia o magnetismo e o magnetismo influencia o eletromagnetismo, vamos colocar assim, influencia inclusive a luz, que é uma onda eletromagnética, tá? Então, o funcionamento do alto-falante é isso. Então, essa parte aqui é feita de ímã, tá? Então, se você pegar uma chave de fenda normal,
Isso aqui é uma chave de fenda, tá, gente? Se você pegar uma chave de fenda normal, ela é feita normalmente de aço, ou de ferro, sei lá. É um material que a gente chama de ferro magnético. Mas se você pegar uma chave de fenda dessas que vem naquela caixinha de computador, ela é feita de ferro doce. O que é ferro doce? É um ferro que ela até se imanta quando ela está aqui perto do ímã, mas quando ela está longe, ela perde a imantação. Isso daí porque é o seguinte, dentro do computador, as chaves profissionais mesmo, tá? Dentro do computador, vários componentes são muito susceptíveis ao magnetismo também, tá? Então, com isso, não é interessante você ter uma chave de fenda que fique magnetizada. Bem, mas a chave de fenda normal que você compra no comércio, ou tesoura, tal, você deixa ele colado no ímã, tá? O que acontece é que, microscopicamente, o ímã está aqui microscopicamente, você tem vários dipolos magnéticos, porque você tem os elétrons aqui, os elétrons estão girando, e vão criando aqui vários ímãzinhos pequenininhos aqui dentro. Tá? E todos eles ficam orientados da mesma forma. Se aqui tem norte e sul, se o ímã está norte e sul, aqui é como se tivesse vários ímãzinhos norte e sul aqui dentro. Entendeu? Então, eles ficam orientados todos de acordo com um campo. Então, se você partir um ímã no meio, você não consegue separar o polo norte do polo sul. Se você partir um ímã no meio, o que vai acontecer? Esses caras orientados aqui no meio vão continuar sendo orientados. Que a gente chama de polo magnético, tá? De polo magnético. Então, o que acontece? Esse cara se torna um ímã norte-sul, e esse cara, você vai aparecer dois ímãs norte e sul. Ou seja, por mais que já tentaram com aceleradores de partículas, etc. e tal, separar o polo norte do polo sul, ou seja, você tem um monopolo magnético, mas nunca se conseguiu, nem teoricamente, tá? E nem experimentalmente também, tá certo? Tá, gente? É, eu vou tentar consertar o negócio, mas eu vou conversar com vocês algumas questões, tá? E o que eu vou pedir para anotar no caderno de vocês, porque hoje eu vou concluir o capítulo 1. Eu não estou vendo mais coisa para conversar do capítulo 1, não. Tá? A gente faz. Eu não estou vendo, não. Vocês dão uma lida no capítulo 1, tá? Sim, a outra forma de você magnetizar é você ficar esfregando, sempre no mesmo sentido, um material que seja ferromagnético, ou seja, que possa assumir as propriedades magnéticas, tá? Aqui no livro ele colocou que as auroras boreais ficam 400 a 800 quilômetros de altura. Na verdade é um pouco mais baixo, certo? Começa a partir dos 50 quilômetros de altura, porque ela ioniza oxigênio e nitrogênio. A 800 quilômetros de altura não tem oxigênio nem nitrogênio, não, tá? Bem, gente, deixa eu colocar aqui as questões e vamos ver o que é que o livro conversou e como é que a gente vai conversar, tá? Ele coloca a questão 1. Ele fala: alguém presenteia você com o que supostamente é um pedaço de magnetita. Descreva duas maneiras diferentes pelas quais você pode testar se de fato se trata de uma magnetita. Em primeiro lugar, gente, por ser magnetita, por ser o óxido de ferro, que é um ímã natural, você pode desmagnetizar ela, tá? A 500 graus, 530 graus aproximadamente, se você aquecer ela perde a capacidade magnética dela. Depois que ela esfria, ela começa a se alinhar com o campo magnético da Terra. Veja que coisa interessante. Ela começa a se alinhar com o campo magnético da Terra, até que ela começa a voltar a ser um ímã normalmente. Então, a magnetita, quando está a mais de 500 graus, 530 graus, que a gente chama ponto de Courier, ela perde os efeitos magnéticos dela. Tá? Quando ela vai esfriando, como ela é um ímã natural, ela começa,
embora o campo magnético da Terra seja um campo relativamente fraco, ela começa a se orientar de acordo com o campo magnético da Terra. Tá? Então, uma maneira é você se aproximar de um material ferromagnético, né? Tipo o ferro, o níquel, o cobalto, ou você se aproximar da própria magnetita. Então, ele colocou aqui se aproximar dos metais. Isso é um erro absurdo, porque se você aproximar do ouro, não vai atrair. Se você se aproximar de alumínio, não vai atrair. Se você se aproximar do zinco, não vai atrair. Você se aproximar do mercúrio, não vai atrair, entendeu? Então, o ímã não atrai metais. O ímã atrai materiais ferromagnéticos. Beleza, gente? Alguma dúvida, abre o microfone, porque eu não estou vendo aqui se está levantada a mão. Tá? Deixa eu ver quantas pessoas estão na aula. Daqui a pouco eu vou fazer a chamada com vocês. Tá? Estamos com 45. Tá? Bem, vamos voltar lá. Segunda questão diz o seguinte: como você pode imantar a ponta da chave de fenda? Aí eu já expliquei para vocês, né? Você bota colado no ímã, ou então você fica esfregando sempre na mesma direção. Terceira questão: por que podemos dizer que a bússola não aponta para o norte verdadeiro da Terra? Esse norte verdadeiro significa norte geográfico, que ele quer dizer, né? Porque a bússola, o norte da bússola, aponta para o sul magnético da Terra, só isso. Eu não sei aqui, eu não estou vendo muito o que, é que o livro está dizendo, não, mas vocês desconsiderem muita coisa que o livro está dizendo, tá certo? Desconsiderem mesmo. Aí, 4. Explique por que uma tesoura de costura atrai pequenos alfinetes que estejam perto dela, mas não exerce nenhuma influência sobre carretéis, linhas e tal. Então, na cabeça desse cara que escreveu esse livro, ele acha que os materiais que não são ferromagnéticos são feitos de plástico, de madeira, a linha, porque na cabeça deles, esses caras não são magnéticos, não são metais de jeito nenhum, tá certo? Mas ele não, uma tesoura que está atraindo alfinete significa que ela está imantada. E só uma curiosidade, imã, tá? Vem, em francês se tornou a palavra aimant, aimant que significa amante, tá? Ou seja, significa ter uma certa atração, beleza? Gente, está faltando apenas 4 minutos. Eu vou encerrar aqui, tá? Eu vou pedir para vocês colocarem a chamada, tá certo? Então, eu vou passar, deixa antes de eu botar lá a chamada, eu vou passar a atividade, vai ser para vocês pegarem questões simples. Eu acho que a gente finaliza o capítulo 1. Se vocês puderem dar uma lidinha de nada antes das 2h30, no capítulo 1 do livro, para tirar algum tipo de dúvida, porque eu vou resolver mais essas 4 questões, aí a gente vai ficar falando mais coisas sobre esse capítulo. Acho que a gente deve entrar no próximo capítulo, certo? Bem, justamente para ter questões para vocês mandarem para a gente, tá? Beleza? Então, eu vou pedir para vocês agora botarem o nome e a turma e a gente fazer a chamada, tá certo, gente? Então, a gente não vai ter muito trabalho esse ano. O trabalho vai ser assistir aula, postar. Hoje não teve nada para postar no caderno. Eu vou tentar consertar o negócio de escrever, que está dando problema. Tá? E as questões que vocês devem conseguir, já devem conseguir questões agora para sexta-feira, para preparar o material. Por isso que eu quero entrar no capítulo 11, porque o capítulo 10 é só uma introdução bem simples. Tá? E se você tiver alguma dúvida, lembre-se de tirar dúvida, tá bom? Lembre-se de tirar dúvida. Essa parte introdutória, eu acho a única coisa assim que é muito importante ressaltar é que, no caso do ímã, existe uma diferença muito grande com o campo elétrico, que ela não tem origem nem fim. Tá?
ela não se origina em canto nenhum, tá certo? Enquanto que o campo elétrico não. Você, na hora que bota uma carga elétrica, você dá origem a um campo elétrico, tá? Beleza, gente? Então, quem já assinou pode ir saindo. Obrigado, muito obrigado por estarem assistindo a aula, tá? Teremos atividade amanhã, né, professor? Amanhã a gente vai ter de manhã, mas hoje a gente tem aula às 14h30, né? Certo. Tá. Até 2h30, professor. Tá bom. Até mais. Pronto, gente. Falta mais alguém assinar, porque eu vou ter que retirar do grupo, tá? Vou ter que retirar. Pronto, gente. Eu vou pedir para vocês. Falta mais alguém, porque eu vou retirar do grupo e vou fechar aqui a gravação de hoje. Oi, Almir. Voltou a ser.